Quando é que Deus deu a lei para os judeus ali, os hebreus? Quando eles estavam no Monte Sinai. Isso. Interessante. Os 10 mandamentos não foram dados para escravos, mas para libertos. Uau. Deus não dá a lei nem os seus mandamentos para quem está escravizado. Por isso que os mandamentos de Deus não escravizam. Uau. Paulo fala, a lei é boa e o mandamento é bom. Deus não dá mandamento para quem é escravo, Deus dá mandamento para quem ele libertou. Uau. A ordem para quem libertou. Só que aí nós temos um problema que tem a ver com o orgulho. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo não deixou o orgulho. Não deixou o orgulho, não deixou o Egito sair de dentro deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Paulo, na parte da teologia chamada soteriologia, que é quando a gente estuda a história da salvação, há 2 fases o nosso processo de redenção. 3 fases, na verdade. A primeira fase é quando nós somos justificados pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, porém de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Quanto tempo eu preciso para ser justificado pela fé em Deus? Nanosegundo. Nanosegundo. Eu aceitei a Cristo como Salvador pessoal, a veste da justiça dele está sobre mim. Tá certo? Nesse momento, Deus me tira da lama. Uhum. Aí vem o segundo processo, a santificação. Qual é a diferença da santificação para a justificação? Na justificação, Deus me tira da lama. Na santificação, limpa. Deus tira a lama de mim. Uau! E o terceiro capítulo desse processo é a glorificação, que é quando Cristo vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, e nós tivemos um corpo transformado à semelhança da sua glória, etc. Então, justificação, santificação, glorificação. Agora, mesmo que Deus me justifique, se eu não deixar que ele tire a lama de mim, não adianta. Não adianta. Eu vou continuar sujo. E aí tem um problema muito sério, Paulo. Por que as pessoas não deixam Deus tirar a lama? Por causa do orgulho. E por que o orgulho? Isso é uma coisa boa. É porque o orgulho é apenas um outro mecanismo que o diabo e o pecado implantaram em nós para evitar a cura. O orgulho, no dicionário espiritual, não no dicionário da língua portuguesa, no dicionário espiritual, o orgulho e o medo são sinônimos perfeitos. Uau. Porque é o medo. A Bíblia fala, ora, no amor não existe o medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então vou dar um exemplo, o pessoal vai entender. Quando você era criança, que você machucava, naquela época que o mertiolate ardia, a dor da cura é tão grande que você fica com medo. E o que você fazia? Não, mãe, já sarou. Escondia. Já sarou. E sopra, enche de bactéria aqui. Já sarou. Não sarou nada. Aí você fala, mãe, não precisa mais, não quero mais, não quero mais. Se você sabe que sua mãe vai vir para te repreender, não quero mais. Remédio amargo eu não quero. Não quero. O medo te faz virar o bico e falar, não preciso disso aqui. Porque o medo da cura, o medo da salvação, o medo de Deus. Aí você fica ali na sua pocilga. Você não sai do Egito, mesmo que Deus tire você de lá. Quer um exemplo análogo disso? O filho pródigo. Muita gente, quando prega a parábola do filho pródigo, você deve conhecer em casa, né? O pai tinha 2 filhos, o mais novo falou, pai, me dá a minha parte dos bens, gasta tudo e vai viver depois como prostituta, e depois que acaba todo o dinheiro e tem uma fome, ele vai cuidar de porcos. Muita gente pensa que a conversão do filho pródigo se deu quando ele estava lá na pocilga, no meio dos porcos, que ele fala, vou me levantar e voltarei para o meu pai. Não. Até naquele momento, o orgulho estava tão forte que ele fala o seguinte, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância? Irei e direi, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. Essa expressão parece uma humildade muito grande, foi um orgulho. Eu não vou te pedir desculpa. Não vou te pedir desculpa, não quero. Então me trate como empregado, mas eu não te peço desculpa. E até esse empregado é interessante. Você tem 3 palavras para empregado ou servo em grego. Você tem a palavra doulos, tem a palavra paides, que é a mesma palavra também para criança, e a palavra mistios. Doulos é o servo empregado de um modo geral. O paides é aquele que fica na família há anos. E até quando o homem morre, ele é quase tratado como um filho, que já está há anos ali. O mistios, sabe qual que é? É aquele trabalhador sem vínculo empregatício. É aquela pessoa que você contrata só por uma coisinha e vai embora. Vamos supor que você comprou uma casa. Um freelance. Comprou uma casa, aí você quer fazer uma limpeza pesada, você contrata uma empresa,
Eles trazem o pessoal, eles fazem aquela limpeza lá, você paga a diária, eles vão embora e acabou. Você não sabe nem o rosto. Sabe qual dos três que ele pede para ser, em grego? Ele não pede para ser um doulos. Ele não pede para ser um paides. Ele pede para ser um mistios. Uau. Um frila. Olha, não precisa me tratar como filho, não. Um frila, tá bom. Aí o pai que quebra tudo isso fala, não, vem cá, você vai ser filho. Você é filho. Você é filho, aceita. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte, o primeiro passo para você vencer o orgulho não é ser humilde, é vencer o medo. Porque o medo é que te empurra para o orgulho. É o medo que te faz achar que você não precisa de Deus para cuidar da sua vida. É o medo de ser rejeitado de ser novamente. Rejeitado. É o medo, para voltar ao tema do método CIS apenas como ilustração, é o medo que não te permite se entregar. Porque não vai funcionar nada. Se você fizer toda aquela vivência e eu ficar pensando em outra coisa, não vai funcionar. É o medo. Quando Deus se aproximou do jardim do Éden, Adão e Eva ficaram com medo. E o que eles fizeram? Folhas de figueira para cobrir a nudez deles. Olha o orgulho. Ao invés de correr, Deus, a gente pecou, por favor, perdão, estamos pelados. O ato de pegar a folha da figueira e cobrir a nudez, isso é um ato de orgulho, eu não preciso de você. Por isso que Deus arranca aquela folha ali e dá a pele de animal. Deus, não é dessa que vocês precisam. Você precisa de uma outra pele e que quebra o orgulho. Por quê? A pele que vocês vão vestir é uma pele de alguém que foi morto. Uau. Eles não sabiam o que era morte até então. Não. Depois, a acusação. O orgulho leva para a acusação. Porque o que é o orgulho? O orgulho também é não admitir que eu errei. Invulnerabilidade. Invulnerabilidade. Eu não posso ser fraco. Eu não posso ser... não errei. A mulher que o Senhor me deu não são frutos dessa árvore. Então, a acusação ao outro. O orgulho, ele acaba, na prática, fazendo o papel inverso. Eu vou falar de outro paradoxo aqui. O orgulho é a maneira mais inteligente de continuar sendo humilhado. Inteligente no sentido da perversidade, da sagacidade, não inteligente no sentido de sabedoria. Por quê? Vamos pegar o povo de Israel. Orgulhosos. Não precisamos de Deus, não precisamos de Moisés. Vamos fazer um Deus para nós mesmos. Qual o Deus que eles fizeram ali? O bezerro. Que era dos deuses do Egito. Uau. O bezerro era o deus Apis, do Egito. Eles fizeram um deus onde eles iam adorar a religião daqueles que batiam neles. Outro exemplo. Quando houve um problema lá de provação, você nos fez sair do Egito para morrer nesse deserto? Melhor que tivéssemos ficado escravos. É melhor ficar escravo. Olha o orgulho te voltando. Outro detalhe. Era melhor as panelas de carne e cebola do Egito. Olha que interessante. O orgulho, ele dá um efeito contrário. Eu posso comparar que o orgulho é quase como uma droga. A droga, para quem é viciado, num primeiro momento, dá um prazer tremendo. Mas a ressaca... Mas a ressaca é muito pior. O orgulho é a mesma coisa. No momento você se acha o tal. Mas depois você volta para uma situação, e é uma situação de escravidão, por isso que a palavra cai exatamente. Por quê? Porque ela te torna sempre um usuário de drogas procurando o traficante que te humilha. Olha que interessante, aquela pessoa que está na mão do traficante, quando o traficante não está perto, ele vai lá, ele bate, ele bota pressão, eu sou do mal, eu faço, eu aconteço, ele bate na mãe dentro de casa, ele é violento, ele dá problema com a família e tudo e tal, para juntar dinheiro para voltar lá no traficante para continuar alimentando. A mesma coisa, o Egito batia neles, o Egito tirava a humanidade deles, e eles orgulhosos, não precisamos de Deus nem de Moisés, mas continuavam bebendo. Você já lembra aqueles filmes antigos que mostravam sempre, por exemplo, as patricinhas de Beverly Hills, que sempre o estereótipo do folhetim é o mesmo, é um estereótipo. Geralmente são aquelas meninas líderes de torcida, numa escola secundária americana, numa high school, e tem umas 3, 4 bonitinhas ali, tem uma que é riquinha, e tem umas 3, 4 da galera dela que humilham sempre uma menina feia. Mas olha que interessante, aquelas que humilham a menina feia são todas subservientes àquela líder ali, a riquinha. E elas acham que são do mesmo naipe porque estão andando juntas. Pode olhar. É aquele político que tem, geralmente, eu lembro o Odorico Paraguaçu,
do bem-amado, tem o político e tem o de seu borboleta, que fica ali, coronel! Né? Longe ali, ele banca, eu sou o assistente, eu sou o assistente do governador, do prefeito e tudo mais. Ele humilha todo mundo. Mas lá adiante, ele é humilhado. É isso que o orgulho faz. Segunda coisa muito importante. Como começou o pecado? Eu não sei como o pecado começou no coração de Lúcifer, que é o nome que a gente dá para esse anjo rebelde. Mas tem algo da história que eu posso dizer. O primeiro pecado de Lúcifer não foi o adultério. Não foi o assassinato. Não foi a ganância. Não foi a gula. O primeiro pecado de Lúcifer foi o orgulho. Isso. Ezequiel capítulo 28, versículos 15 a 17. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer. Até aqui, Deus falou dos sintomas do que estava acontecendo com ele. Olha os sintomas. Ele começou com iniquidade. Multiplicação do comércio significa que ele começou a falar com todo mundo contra Deus, fofoca. Uau. Multiplicação do comércio, essa expressão idiomática no hebraico é falar mal. Eu falo mal para você do outro. Sabe aquela pessoa... Propaganda negativa. É aquela pessoa na empresa assim, que ela é tóxica. Se encheu o teu interior de violência. Por isso eu te lançarei. Agora, qual foi a doença que provocou todo esse comportamento? O verso 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha aí. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Vaidade. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Então, o orgulho foi o primeiro sentimento que ele teve, e o orgulho foi justamente uma distorção de tudo de bom que Deus lhe havia dado. Tem um filme, O Advogado do Diabo. Eu lembro desse Foi o filme mais evangelístico que eu já vi na minha vida. E quando acaba o filme, o diabo, né, que era um advogado, ele diz: vaidade, meu pecado favorito. Que vaidade é uma das manifestações de orgulho. A formosura de Lúcifer se fez achar tão bom, que igual a Deus. Então, pode ser a formosura de Lúcifer, a beleza, o dinheiro, a fama, a autoridade, a força, o poder, a hierarquia. O que é que tá te fazendo se sentir vaidoso e melhor do que Deus? A tua riqueza, a tua fama, o número de seguidores, o dinheiro que você ganha? Sabe de uma palavra o que é o orgulho? É usar mal os presentes que Deus me deu. Uau. Se você agora der para o seu filho aí um carro e ele começar a dirigir como um louco, começar a furar sinal vermelho, a entrar na contramão, até o dia que recebe a notícia que bateu o carro e arrebentou tudo. Isso é o orgulho. Deus te deu algo para você. Você, para a glória dele, para a glória dele, a sua glória. Você está usando para a sua glória, você está usando mal o carro que ele te deu. Eu vejo muitas pessoas, elas me perguntam: Paulo, quando é que eu vou sair desse problema? Que problema é esse problema? Você está falando desse deserto financeiro? Desse deserto financeiro. Quando você mudar. E ela diz: o que eu preciso para mudar? Precisa moer o orgulho. Moe teu orgulho, que você muda. Eu tenho dito, todos os problemas humanos, todos, morte precoce, pobreza, guerra, divórcio, adultério, todos os problemas humanos, eles acontecem por um único motivo: orgulho. E olha que interessante, só 2 dos milhões, 1 ou 2 milhões de pessoas, só 2 que saíram do deserto e entraram na Terra Prometida. Porque Deus deixou morrer aquela geração para nascer uma nova. Quais eram esses 2 que entraram? Um se chamava Josué, o outro se chamava Caleb. Você sabe que no Oriente Médio os nomes não são dados assim pela sonoridade. Por exemplo, quando eu falei de ter filho com a Laura, a gente escolheu o nome pelo significado. Eu também. Teodoro, Theo, Deus, Doros, vem do Dorel, em grego é doar, presentear, Teodoro, presente de Deus. Sara, Sar, príncipe. Sara, princesa. Soraya, em hebraico, em árabe. E no Oriente Médio também é assim. Vamos falar do nome dos 2 que saíram? Um se chamava Josué, que é o mesmo nome Yehoshua, Jesus. Uau, não sabia. Josué é Jesus.
Não sabia. Josué é Jesus. Caraca. É o mesmo nome. Aí você fala, então por que Jesus chama Jesus, não Josué? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E eles traduziram o nome Yehoshua, ou Yeshua, por Jesus. Assim como Paulo é Pablo, em espanhol, ou Paul, em inglês. É o mesmo nome, mas o americano fala Paul. Como é que fala lá no hebraico? Não tem a palavra, o nome Paulo em hebraico não tem, você tem em latim. Paulus. Paulus, que significa aquele que é pequeno. Você fala paulatinamente, né? Bom, não existe o nome Paulo em hebraico. O apóstolo Paulo, ele chamava em hebraico Shaul, que é o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Saul. Só que Saul em grego é Saulus. Por isso que a gente fala Saulo. Cara, que loucura. Saulo estava Shaul. Saul que perseguiu Exatamente. Davi. Shaul. Caraca. Porque ele persegue. E é interessante que quando Deus fala aquilo com ele, a maneira como Deus fala lembra quando Saul estava perseguindo Davi. Isso. Que loucura. Shaul, porque me persegue. E ele muda o nome para Paulus, que significa pequeno. Então... Porque quando eu sou pequeno, que eu me torno grande. Aí então o nome Yehoshua é a abreviatura do nome sagrado de Deus, mais a palavra Shua, que é o verbo salvar. Yehoshua, Deus salva. Então, em grego, você fala Jesus. É o mesmo nome. Uhum. Então, Josué e Jesus são charás. Uau. E esse Josué que sai, olha o significado do nome dele. O Senhor salva. Então, eu não vou atravessar esse deserto por conta própria. Eu não estaria aqui se não fosse Deus. É um nome que é uma propaganda, se eu posso dizer assim, uma advertência contra o orgulho. Não é você que se salva, é Deus que salva você. Uau. Você chegou aqui porque Josué podia se encher de... Não, eu sou realmente... Rapaz, olha isso aqui. Quantas batalhas ele venceu? Não Legendários, que é aquele lado... Eu tô melhor do que qualquer coisa do Legendários, porque olha como é que eu tô aqui, quanta batalha. Não. É o Senhor que trouxe você através desse deserto. O segundo se chamava Caleb. E o que significa Caleb? Etimologicamente falando, Caleb significa Kalev. Lev é coração em hebraico. Ka é que está junto ao coração. Kilev, Kalev. Mas, por alguma semântica, Kalev em hebraico também é cachorro. Porque eles já entendiam que o cachorro... Eles pensavam muito na situação, embora que isso é até interessante. O cachorro não era um animal doméstico que todo mundo apreciava. Só tinha um grupo que gostava de cachorro. Porque o cachorro geralmente era um animal selvático. Mas tinha um único setor da sociedade que apreciava ter um cachorro de estimação. Pastores de ovelhas. Uau. E ele sabia como é que o cachorro ajudava a controlar o rebanho, como o cachorro era fiel. Realmente... Junto ao coração. Junto ao coração. Então, Kalev, é cachorro em hebraico até hoje. Você aceita ser junto ao coração, fiel, submisso como um cachorro. Uau. E cachorro era uma maneira depreciativa. Tanto é que, vou dar 2 exemplos bíblicos, quando a Jezabel foi morta, diz que os cachorros devoraram a carne dela. Aquela mulher também com fluxo de sangue, quando Jesus falou, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela fala, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se humilhou ao máximo ali, anti-orgulho. Isso. Como o general que mergulhou 7 vezes. 7 vezes. Foi humilhado, ele só foi curado da lepra. Qual é o nome dele? Naamã. Ele só foi curado da lepra. Imagina, chega um general de guerra poderoso. Com rios maravilhosos lá no país, na Síria. Rios lindos, maravilhosos. Aí vai ter com um profeta. E o profeta nem atende, manda o assistente dele. O profeta, se você se mergulhar 7 vezes no rio, quem é esse profeta que não atende o general? E a moça diz, cara, vai, já tá aqui o acidente dele. Olha, se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria, né? Então você vê. E só foi curado depois que ele foi humilhado. Aquela mulher foi humilhada. Né? Ou seja, tem que moer o orgulho. Aí eu vou ter que pegar uma passagem aqui que diz... Olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos lá agora, se humilhar, orar, buscar a minha face, agora, se arrepender dos seus pecados, aí sim, eu ouvirei do céu,
perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, a sua casa, o seu casamento, a sua vida. Mas qual foi a primeira etapa? Se humilhar. Se humilhar. Não é se ele for humilhado, se ele se humilhar. Naamã se humilhou, a mulher se humilhou. O próprio Caleb, para ser um nome desse permitir, porque eu fico imaginando como é que os pais colocam no filho o nome de Caleb, de cachorro. Uhum. E os dois entraram ali. Então, nesse nome, tem uma mensagem para atravessar o deserto e ir para outro. Para entrar no deserto, você pode entrar como um povo. Mas para sair dele, só reconhecendo que é Deus que está te tirando dali, Ele que te salva, e você tem que se submeter como um cachorro ao seu dono.